Olá, pessoal. Eu sou a PCNP Helene Joia. Sejam bem-vindos para mais uma formação. Diretoria de Ensino de Mauá, equipe dos anos iniciais. Gostaria de lembrá-los que a nossa interação não é ao vivo devido ao grande número de participantes, porém vocês podem participar via chat. E também não se esqueçam de responder o formulário abaixo da descrição do vídeo para avaliar a nossa formação no final, pois o nosso objetivo é qualificar nosso trabalho em relação às expectativas de vocês. Vamos lá? Trouxemos uma reflexão de Bakhtin, que foi um filósofo russo e um dos mais destacados pensadores que se preocupou com a linguagem. Um dos aspectos mais inovadores da produção do Círculo de Bakhtin, como ficou conhecido seu grupo, foi a reflexão da linguagem e suas infinitas possibilidades. Ele traz a seguinte citação: muitas pessoas que dominam muito bem a linguagem se sentem, entretanto, totalmente desamparadas em algumas esferas de comunicação, precisamente porque não dominam os gêneros citados por essas esferas. Então, segundo ele, todos os enunciados orais ou escritos que atendem a um propósito comunicativo se constituem um gênero discursivo, ou seja, para ele os discursos da fala, tanto oral quanto escrita, estão relacionados com a vivência de cada um. Ele traz o exemplo de um intelectual que viveu a vida com os livros, dando conferência, com um círculo de amizade, com amigos que utilizavam uma linguagem mais rebuscada. Ao se sentar em um bar com pessoas comuns, com outras vivências, ele terá dificuldade de participar da conversa, porque não tem essa vivência. O que acontece é que falta o contato ou ele desconhece este gênero discursivo oral. O discurso matemático é a mesma coisa, é o que acontece com os nossos alunos, que só têm contato com ele na escola. Baseados nas ideias de Bakhtin, podemos dizer que uma das razões que podem justificar as dificuldades de compreensão dos textos dos problemas pelos alunos é a falta de domínio de um determinado gênero discursivo, por não terem tido muito contato com ele, ou mesmo por desconhecê-lo. A criança, ela vive essa linguagem na prática, mas é de uma forma intuitiva. Não está relacionado ao conteúdo do texto de situações problemas que são dados na escola. E você, professor, tem que ter essa clareza que esse conhecimento tem que ser ensinado, pois demanda estratégias de leituras específicas, como veremos no decorrer desta formação. Hoje, nossa formação do EMAI terá como tema os mistérios da leitura, resolução de problemas e o campo multiplicativo, pois percebemos que a principal dificuldade dos nossos alunos é na interpretação das situações problemas, e muitas vezes eles se recusam até a pensar e ficam esperando que vocês, professores, indiquem quais os procedimentos necessários para chegar à resposta desejada. Então, estaremos discutindo quais são as diferentes estratégias de leitura e interpretação de problemas que podem contribuir nas aulas de matemática. Vamos lá? Em nossa pauta, teremos os seguintes momentos: contextualização, objetivos, concepções de leitura, leitura na matemática, campo multiplicativo, vídeos do professor Ivan Cruz Rodrigues, que explicam e ilustram o trabalho com leitura em matemática. E também como direcionar este trabalho em tempos de ensino remoto, que não é fácil, mas é possível, e por isso trouxemos apresentações de práticas que estão correndo nas nossas escolas, para socialização e também para poder ampliar novas possibilidades durante esse período. Contextualização. Diante do trabalho de qualificar a aprendizagem dos alunos atendido por esta diretoria, essa formação visa ampliar e fundamentar o conhecimento dos professores quanto à leitura em matemática e o campo multiplicativo, para que possam atender e fortalecer os trabalhos desenvolvidos junto aos estudantes sobre suas responsabilidades. Neste contexto, as discussões e apresentações de situações problemas podem favorecer o êxito e melhorar o desempenho, a fim de promover a aprendizagem constante de nossos estudantes, pois precisamos de um trabalho que envolva duas linguagens diferentes,
as palavras e os símbolos matemáticos, que apresentam certas características que demandam estratégias de leituras específicas e, como já dissemos, que estaremos estudando durante essa formação. Trazemos como objetivo para esta formação refletir sobre a importância da leitura matemática, que é fundamental para o avanço na aprendizagem dos alunos. Compreender as situações e problemas do campo multiplicativo, bem como a leitura para resolver nesse contexto, para podermos orientar de forma mais clara nossos educandos. Reforçar a importância de organizar uma rotina de trabalho através da interação professor-aluno para êxito na aprendizagem. Apesar do ensino remoto, precisamos nos organizar e propiciar estratégias que promovam essa interação com videoaulas e lives. E agora vamos refletir um pouco. A diferença entre a leitura de um livro e de uma situação-problema? Justifique. Vocês terão 2 minutos para responderem via chat. Vamos lá? Obrigada pela participação de todos. A interação foi muito rica e dentro do que abordaremos. Vamos voltar à pergunta? Há diferença entre a leitura de um livro e de uma situação-problema? Sim, os alunos devem aprender a ler matemática e ler para aprender matemática. Matemática tem um protocolo de leitura próprio e, tal como nós aprendemos a ler literatura, devemos aprender a ler matemática. Os alunos, eles precisam aprender a ler matemática da mesma forma que aprendam a ler um romance, um poema, ouvir música ou visualizar uma pintura. Quando o aluno lê uma situação-problema, ele precisa compreender o enunciado, ele tem que reter informações contidas no texto, utilizar a comanda do seu enunciado para realizar atividades, sendo necessário também verificar os dados do problema para poder solucioná-lo, o que na maioria das vezes não acontece. E você, professor, desempenha um papel fundamental apresentando questões que favoreçam a ligação matemática ao cotidiano, estimulando discussões e a socialização de estratégias. Agora, a Andrea dará continuidade a esse pensamento nos próximos slides. Vamos ver? Dando continuidade à formação, precisamos considerar algumas ideias ao interpretar um texto matemático. Ele pressupõe um leitor que precisa se familiarizar com a linguagem, com os símbolos desse componente curricular, encontrar sentido no que lê,
compreender os significados das formas escritas inerentes ao texto matemático, códigos, símbolos, e articular como essas formas e linguagem se expressam, o que elas querem dizer, dando sentido novamente ao texto que se lê. Isabel Solé também apresenta algumas ideias interessantes sobre ler em matemática para obter uma informação precisa, para aprender, para seguir instruções, para comunicar informações a outras pessoas e também por prazer. Quando lemos um enigma, uma charada, quando tentamos definir uma situação de raciocínio lógico, muitas vezes é para nos divertir, é para passar o tempo, então também por prazer. Um texto matemático deve ser coerente ao objetivo e finalidade que compreende. Ele precisa ser diversificado e orientado. Nós não dissemos ali atrás que ele precisa ser compreendido? Então merece uma orientação. Ele precisa ser significativo ao leitor, no nosso caso, o aluno. Ele deve ser de fontes variadas, de fontes com uso social, como, por exemplo, regras de jogos, textos de jornais e todos os portadores que contêm esse tipo de texto. Cabe a nós, professores, não perdermos essa oportunidade e valorizar todas as situações possíveis para que o aluno possa se apropriar desse conhecimento. E agora faremos uma pequena reflexão. Qual a diferença entre uma situação-problema e um exercício? Será que tem? Semelhanças? Diferenças? Vamos pensar? Então, 2 minutinhos para vocês refletirem e interagirem pelo chat. Aguardamos vocês! Muito bem, inúmeras reflexões, várias respostas. E agora veremos o que o professor Ivan Cruz fala sobre isso. Vamos ao vídeo? E quando a gente fala em problemas, então eu trago aqui uma definição de 2 autores, e eles dizem que problema é uma situação, e aqui eu estou falando de um problema na aula de matemática, problema é uma situação proposta com uma finalidade educativa, que propõe uma questão matemática, cujo método de solução não é imediatamente acessível ao aluno ou ao quem estiver tentando resolvê-lo,
né? Porque não dispõe de um algoritmo, não dispõe de uma sequência, de um procedimento que relaciona os dados e a incógnita, aquilo que eu estou buscando encontrar. Ou de um processo que identifique automaticamente os dados com a conclusão. E, portanto, deverá buscar, investigar, estabelecer relações e envolver suas emoções para enfrentar uma situação nova. Então, primeiro, né, tem que existir um desafio, senão ele não vai ser considerado um problema, né? Se a hora que eu já estou lendo, eu já começo a falar assim, já vi alguma coisa parecida, eu vou resolver assim, então ele não se torna um problema para mim, né? Precisa existir um desafio. E quando o texto aqui fala, né, que deve envolver as emoções, na verdade, no sentido de que eu preciso estar envolvido na busca da solução daquele problema. Se aquilo lá não me traz nenhum desconforto, eu não me envolvo com aquilo, aquilo não se torna um problema para mim. Pode se tornar para o colega do lado, para o outro colega, mas todo mundo, né, se estiver envolvido na busca daquela solução, e aquela solução não é rotineira, isso se torna um problema. E um outro autor diz aqui também, só para complementar esse nosso primeiro pensamento: só se tem um problema se não se sabe como chegar até a solução. Pois, se uma questão não tem surpresas e pode ser resolvida confortavelmente, utilizando procedimentos rotineiros e familiares, não interessando quão complicados sejam, é um exercício. Então, aqui, para a gente ter clareza de que, no dia a dia, quando eu estou trabalhando com os meus alunos, eu preciso trabalhar com problemas, mas isso não quer dizer que também eles não sejam expostos à resolução de exercícios, né? Um exercício é uma coisa já rotineira, eu já fiz algumas coisas parecidas, eu já sei como se resolve, mas é interessante trabalhar também. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que, nas nossas atividades, na nossa seleção de atividades, a gente proponha as questões que tenham desafios e que aí podem ser considerados problemas. E para sintetizar, o que é um problema? É qualquer situação que exige o pensar do indivíduo para solucionar. Então, exige uma forma de raciocinar. E o que é um problema matemático? Qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para solucionar. Dante 2005. E esses conhecimentos dizem respeito à linguagem, aos códigos, símbolos, né? Inerentes à matemática, como dissemos no início dessa apresentação de slides. As situações, problemas a que estamos nos referindo aqui, trazem enunciados e alguns cuidados precisam ser feitos em relação a eles. Vejamos? Portanto, enunciados dos problemas devem ser estudados cuidadosamente, serem claros e objetivos, apresentando as ideias gradativamente, uma linguagem adequada aos conhecimentos dos leitores que farão a leitura desse enunciado, comunicar informações a outras pessoas e possuir contexto integrado à situação matemática envolvida. Então, alguns cuidados que precisam ser considerados ao pensar nos enunciados dos problemas. Qual a relação entre leitura e imagem num enunciado de uma situação-problema? Vejamos o que o professor Ivan diz sobre isso. Eu gosto sempre de discutir também a questão da imagem, né? Aqui eu tenho um texto de um problema que vai começar: um camelo tem 4 patas. E aí eu pergunto quantas patas tem 12 camelos. E a discussão que eu sempre faço é isso: a ilustração traz contribuições para a resolução?
traz alguma informação que de repente não está no texto e pode facilitar a apreensão da criança sobre as informações, né? Se não acontecer isso, não tem por que essa ilustração estar presente. Então, neste problema especificamente, essa ilustração, ela não traz contribuições para a resolução. Então, o melhor seria que ela não fosse apresentada, porque ela pode se tornar um dificultador, a criança achar que para resolver ela tenha que utilizar a ilustração, né? Tá? Então é um cuidado que às vezes a gente tem que ter de falar assim, mas o texto matemático é muito seco, tal. Deixa eu pôr uma imagem aqui para ficar mais bonitinho, né? Se ficar mais bonitinho e trouxer contribuições, ótimo. Se for só para ilustrar sem trazer contribuições, eu entendo que não há por que ser apresentado. Tá bem? Aqui também a gente tem um problema do campo multiplicativo com o significado de proporcionalidade, e bem parecido com aquela proporcionalidade ali no patinete, né? Cada camelo tem 4 patas. Então, essa é a relação. Uma grandeza camelos, a outra grandeza patas. Um camelo, 4 patas. 12 camelos, 12 vezes mais patas. E aqui a resolução de uma outra criança para esse problema. Ela escreve 12 vezes o número 4 e os adiciona de novo, né? Se apropriando da adição para resolver um problema do campo multiplicativo, pensando na adição de parcelas iguais. Aqui nós vamos para um outro problema, e eu não estou especificando aqui em que ano seria cada um desses problemas, tá? A gente está aqui discutindo simplesmente as ideias relativas ao campo multiplicativo. Eu tenho esta situação. Pedro tem 26 anos e a sua idade é o dobro da idade de Madalena. Quando eu faço essa apresentação, aqui não é um problema, eu simplesmente estou relatando um fato, né? Para ser um problema, eu preciso estar buscando alguma coisa. E isso é super importante a gente estar discutindo com as crianças, né? Ir fazendo essa leitura e ir discutindo com as crianças. Isso é um problema? Que informação que eu tenho? O que eu estou buscando? Aqui eu não estou buscando nada, né? Eu informei. Eu posso perguntar. Se eu posso perguntar alguma coisa, talvez isso aqui se torne um problema. Se torne um problema com solução, se torne um problema sem solução, pode se tornar um problema com mais de uma solução, né? Mas aqui, por enquanto, não é um problema. E esse tipo de leitura é fundamental que a gente faça com as crianças. Em que momento isto vai se tornar um problema? Se eu, por exemplo, perguntar isso, quem é mais velho, Pedro ou Madalena? E quantos anos tem Madalena? Vejam, muitas vezes, né, a gente trabalha com a ideia de dobro e, claro, quando a gente vai explorar a ideia de dobro, a gente vai calcular. Calcule o dobro de 5, calcule o dobro de 8, calcule o dobro de 10. E a criança vai fazer 5 mais 5, 8 mais 8, 10 mais 10. Então o dobro eu sempre vou multiplicar por 2. Isso. Mas vejam a estrutura deste problema. Pedro tem 26 anos e a sua idade, a idade do Pedro, é o dobro da idade de Madalena. Então, quem é mais velho? O Pedro ou a Madalena? Puxa, nós estamos comparando duas coisas. Por isso, esse problema ele tem o significado de uma multiplicação comparativa, ou simplesmente de uma comparação. Tá? Quem é mais velho, Pedro ou Madalena? O Pedro é mais velho. E qual é a idade da Madalena? Tá? Supondo que as crianças falem que a Madalena tem 52 anos, o dobro de 26.
Que questionamento eu posso fazer para essa criança? Ah, vamos retomar. Ó. A idade do Pedro é o dobro da idade da Madalena. Se o Pedro tem 26, a Madalena pode ter 52? Né? Então, antes da gente dar resposta para a criança, a minha intervenção deve ser sempre no sentido da criança refletir em cima daquilo que ela está pensando. Né? E fazer uma intervenção, um questionamento que provoque essa criança a repensar sobre o que ela está fazendo. E aquilo que eu falo, o repensar, é muitas vezes até quando a criança acerta, né? Muitas vezes a criança acerta e você coloca uma dúvida exatamente para ela retomar o problema e verificar se está correto, tá? Quantos anos tem a Madalena? Na verdade, a Madalena tem 13 anos, né? 26 é o dobro de 13. Ah, puxa, então eu também posso estar pensando na ideia de metade, né? Sim, se o Pedro tem o dobro da idade de Madalena, Madalena tem a metade da ideia de Pedro, da idade de Pedro. E isso é interessante, né? Sempre associar essa ideia de dobro com a ideia de metade, a ideia de triplo com a ideia de terça parte, tá bem? E após todas as considerações até aqui, alguns cuidados são necessários para não prejudicar a compreensão dos enunciados. Então vamos lá. Imagens desnecessárias, ausência de trabalho sequenciado com foco na leitura de problemas matemáticos, leitura compartilhada de problemas matemáticos, falta de questionamento sobre o enunciado da situação proposta, apresentar o algoritmo como única ou como a melhor forma de resolução e tratar o conteúdo de resolução de problemas como simples exercícios. Então, essas questões são algumas que podem prejudicar o trabalho com situações problemas na escola. Olá, pessoal, tudo bem? Antes de iniciar a apresentação, gostaria de ressaltar que nessa formação utilizamos como estratégia formativa vídeos disparadores com práticas realizadas em nossas unidades escolares, bem como trechos da gravação da formação do EMAI, realizada pela Diretoria Centro, com a participação do professor Ivan. Desde já, gostaríamos de agradecer às nossas escolas por compartilhar conosco essas ações que, mais uma vez, nos mostram que é possível realizar um bom trabalho, mesmo nesse período de distanciamento social. Bom, dando continuidade à formação, vimos até o momento, principalmente pela fala da Andréia, o quanto a leitura é importante para a compreensão e atribuição de sentidos, não é mesmo? No campo multiplicativo, percebemos que as dificuldades dos alunos aumentam, e é por isso que é fundamental explorarmos diversas possibilidades de resolução para favorecer essa compreensão. De acordo com Verneau, psicólogo e pesquisador francês, responsável pela teoria dos campos conceituais, o trabalho em sala de aula deve ser iniciado pela apresentação da situação-problema, e, em seguida, promover a discussão sobre as possíveis estratégias para a resolução, onde deve-se desenvolver a compreensão dos conceitos por trás das operações e dar condições aos alunos para que joguem com as estruturas aditivas e multiplicativas, evidenciando as relações existentes entre elas. Dentro do campo multiplicativo, algumas ideias são exploradas e veremos a seguir exemplos sobre cada uma. Vamos lá? Segundo Verneau, na sua teoria dos campos conceituais, na área de matemática, as operações estão ligadas às noções do campo aditivo e do campo multiplicativo. Hoje, na nossa formação, abordaremos as ideias e significados envolvendo o campo multiplicativo. São elas: proporcionalidade, comparação, configuração retangular e análise combinatória. Ok? A primeira ideia que abordaremos é a ideia da proporcionalidade.
Um pacote de figurinhas da Copa 2010 contém 5 figurinhas. Sabendo que Ana comprou 8 pacotes, qual é o total de figurinhas que ela comprou? Vejam, cada pacote tem 5 figurinhas. A Ana comprou 8. Quantas figurinhas será que ela tem? Na resolução, sabemos que um pacote é 5 figurinhas, então 8 é a nossa incógnita. Antes de chegar à conclusão da operação a ser utilizada, é fundamental passar por diferentes estratégias, inclusive inserir em tabelas para analisar, checar e construir o resultado. As crianças com certeza farão desenhos, vão abordar diversas formas para se chegar no resultado, e nós, enquanto professores, temos que validar essas estratégias. Precisamos saber se realmente elas compreenderam esse significado. Se para um pacote eu tenho 5, então para 8, quantas eu vou ter? Então, ao todo, serão 8 vezes 5, 40 figurinhas. Essa é a resposta correta. Mas a forma como a criança chegará nas 40 figurinhas é o que importa. Precisamos validar essas estratégias. Por isso que é importante a socialização. Vejamos agora o próximo exemplo? Outra ideia a ser explorada no campo multiplicativo é a ideia de comparação, o significado de comparação. Vejamos um exemplo. Em uma caixa de chocolates, há 6 bombons de chocolate amargo e há o triplo de bombons de chocolate branco. Quantos bombons de chocolate branco existem na caixa? Aqui fica muito claro a ideia da comparação. Eu tenho triplo, ou seja, pensando na multiplicação aí, né? 3 vezes mais. Eu tenho 3 vezes mais chocolates branco do que amargo. Então, 3 vezes 6, eu vou chegar no 18, ok? A seguir, abordaremos a terceira ideia ou significado dentro do campo multiplicativo. A ideia de configuração retangular. João é pedreiro e precisa revestir parte de uma parede com azulejos. Ele já colocou uma fileira na horizontal com 9 azulejos e uma fileira na vertical com 8. Quantos azulejos serão necessários para concluir esse revestimento? Então, tendo essa ideia, os alunos farão um esqueminha, vão buscar estratégias para resolver a situação. Aqui, com o apoio da imagem, nós vamos verificar, podemos observar que já foram colocados ali 16 azulejos. Ou seja, os alunos que recorrerem à multiplicação farão 8 vezes 9 e chegarão ao resultado de 72 azulejos. Porém, eles devem notar que 16 já foram colocados. A ideia do problema é perguntar quantos ainda falta para concluir. Então, faltam 56 azulejos para concluir esse revestimento. Os alunos vão ter ali que pensar em estratégias, outros vão contar, mas precisam chegar aí nessa conclusão de 56, ok? Esse tipo de atividade, ele está focado na ideia de configuração retangular. Vamos para o próximo? E, por fim, chegamos aqui ao quarto significado, a quarta ideia do campo multiplicativo, que é a análise combinatória. Carol tem as seguintes roupas para sua boneca Barbie: uma calça preta, uma calça marrom e uma calça azul, uma regata e uma camiseta. De quantas maneiras diferentes é possível vesti-la? Muito interessante essa situação, não é mesmo? Com certeza, muitos alunos fariam desenhos, outros já recorreriam à multiplicação. Se eu tenho 3 tipos de calça e 2 tipos de camisetas, uma regata e uma camiseta, eles vão fazer 3 vezes 2. Mas é muito interessante ver como cada um pensou. E para isso, nós precisamos validar todas essas estratégias e possibilidades, ok? Nesse slide, pessoal, nós trouxemos uma das possibilidades de resolver essa situação proposta no slide anterior, que seria colocar dentro de uma tabela os 3 tipos de calças da Barbie e os 2 tipos de camiseta, a regata e a camiseta, e fazer as combinações para os alunos perceberem a relação de cada uma. Seria uma tabela de dupla entrada. Muito interessante eles verificarem como que pode ser feita essas combinações. Então, fica aqui uma sugestão para que vocês explorem, em situações, problemas envolvendo essa ideia, esse tipo de resolução.
E nós vamos ver a seguir, no vídeo do professor Ivan, como que ele traz essas propostas também, ok? Vamos lá? Aqui a gente tem uma outra situação. José foi uma sorveteria que tem 4 sabores de sorvete: abacaxi, limão, manga e morango. E podem ser vendidos com cobertura de chocolate, de castanhas ou de caramelo. De quantas maneiras diferentes José pode escolher o sorvete, desde que tenha um sabor e uma cobertura? E parece que, né, isso aqui há alguns anos era difícil as crianças resolverem isso. Atualmente, né, parece que as crianças já têm sido tão trabalhadas com essa ideia do campo multiplicativo que, de forma geral, as crianças associam isso com uma multiplicação. Então, aqui nós temos 4 sabores de sorvete e 3 sabores de cobertura. Uma possibilidade, né, para eu montar o sorvete, é escolher um sorvete de abacaxi e escolher a cobertura de chocolate. E eu pergunto, quais são as outras possibilidades? É muito comum a criança resolver isso por meio de desenho, né? Ela faz todas as combinações possíveis, ela faz todos os agrupamentos possíveis envolvendo isso. E aí nós temos o terceiro significado dentro dessa nossa discussão, que é o significado da combinatória. Eu estou trabalhando um conjunto de sabores, um conjunto de coberturas. E estou fazendo associação entre os elementos desses conjuntos. Uma possibilidade para a gente resolver especificamente este tipo de problema seria a apresentação desta tabela, né? A gente tem uma estrutura de uma tabela de dupla entrada, e nessa tabela de dupla entrada eu coloquei os sabores e coloquei os chocolates. Em cada uma dessas células, nós vamos colocar, né, um resultado de um sabor e de uma cobertura. Por exemplo, sorvete de abacaxi com cobertura de chocolate. Quantas células devem ser preenchidas nessa tabela? Vejam, na horizontal eu tenho 4 células e na vertical 3. Nós temos uma estrutura de uma configuração retangular, né? É uma outra estrutura que é bastante comum aparecer nos problemas do campo multiplicativo, a configuração retangular. E aqui nós temos uma estrutura a ser preenchida de 4 por 3, gerando 12 possibilidades de escolha. E eu acho interessante esse trabalho com essas tabelas de dupla entrada, especificamente neste caso, porque no começo não é como as crianças conseguem resolver esses problemas aqui bastante com registros pessoais, mas não necessariamente associam a ideia de multiplicação. E a configuração retangular, né, talvez já tenha sido trabalhada anteriormente e as crianças associem isso a uma multiplicação. Então elas conseguem dar conta de que esse problema pode ser resolvido pela multiplicação 4 vezes 3. Tá bem? Por exemplo, neste problema aqui de combinatória, né? Neste problema de combinatória, não necessariamente eu vou trazer a ideia de multiplicação para esse problema, mas eu vou querer registros pessoais, né? Eu vou querer que a criança desenhe todos os sorvetes e ela depois faça a contagem disso. Porque isso depois vai trazer benefícios, né, nas etapas seguintes. Porque se a criança ela faz um desenho, faz um registro do sabor do sorvete e da cobertura, significa que ela se apropriou do significado desse problema.
Ela conseguiu fazer a leitura, ela viu quais são as informações, ela viu o que se pretende, ela chegou ao resultado, mas ela chegou por meio de registros pessoais. E isso é extremamente interessante. A criança, ela vai se apropriando, quer dizer, dessa leitura cuidadosa de um problema, tá? Retornando aqui com vocês, pessoal. É muito importante as reflexões que o professor Ivan nos traz nesse trecho, não é mesmo? Uma delas, principalmente, é com relação ao primeiro ano, onde eles precisam ser colocados em situações como essa para resolver, mesmo não sabendo os conceitos da multiplicação. Eles vão se apoiar em registros pessoais como desenhos, contagens, que vai beneficiar nas etapas seguintes. Uma coisa bem interessante que cabe aqui ressaltar na fala dele é que o aluno, quando ele consegue se apoiar nos desenhos, nos registros, eles vão se apropriando do significado do problema. Se ele consegue chegar na solução, ou ter pelo menos a ideia de como resolver, eles estão se apropriando desse significado. Ou seja, eles já estão conseguindo fazer uma leitura cuidadosa que o problema requer. Isso é muito importante. Por isso que nós falamos tanto da importância do ciclo ser de engrenagem, porque um vai dependendo do outro, certo? Bom, a seguir, nós assistiremos agora à prática da professora Tatiane, do 5º ano B da Escola Olinda, para fecharmos essa questão dos significados do campo multiplicativo. Então, vamos transmitir para vocês o vídeo dessa escola, né? Onde a professora explora e interage com seus alunos por meio de uma plataforma de interação, situações propostas no material do EMAI. Bora assistir? Diretoria de Ensino, Região de Mauá, Escola Professora Olinda Furtado, Professora Tatiane, 5º ano B. Nossa sala, ensino presencial e ensino à distância. Atividade 5.6, análise combinatória. Habilidade, resolver problema envolvendo os diferentes significados da multiplicação, utilizando estratégias diversas. Plataforma utilizada, Google Meet. Turma, vamos agora para a nossa aula de matemática. Todo mundo pega o EMAI. Todo mundo com o EMAI em mãos? Sim, fizeram joia? Então vamos lá, ó. Abram na página 42, atividade 5.6. Abram e deixam aí no cantinho. Certo? Todo mundo achou a página? Tá joia, Pro? Então vamos lá, turma. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma situação-problema para vocês me ajudarem a resolver. O meu filho Gustavo, ele tem que ir ao médico. Só que ele não sabe que roupa ele pode usar. Então, olha só o que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu trouxe 3 tipos de camiseta. Uma camiseta, que cor é essa, turma? Preta. Isso, preta. Ó, ele tem uma camiseta preta. Ele tem uma camiseta, que cor? Verde. Ele tem também uma camiseta Azul. azul. Então, olha só. Ele tem 3 tipos de camiseta. Uma preta, uma verde e uma azul. E ele tem 2 tipos de bermuda. Uma bermuda amarela e uma bermuda branca. Então, olha só. Eu quero saber de quantas e quais formas diferentes ele consegue se vestir para ir ao médico, usando só uma camiseta e uma só bermuda. E agora, Emily, você vai nos ajudar a resolver essa questão. Então, olha só, Emily, se ele tem 3 cores de blusa e 2 cores de short, que combinações ele pode fazer, Emily? Ele pode fazer a combinação de o short branco com a camiseta preta. Uma preta,
Certo, Um short branco com a camiseta verde. E certo. um short branco com a camiseta azul. Correto, Emily. Tem mais possibilidades, Emily? Sim. O short amarelo com a camiseta preta. O short amarelo com a camiseta verde. E o short amarelo com a camiseta azul. Parabéns, Emily. Ô, Emily, e de quantas formas, então, diferente ele pode se vestir? Ah, eu sei. Quantas formas você me falou? Eu falei 6 formas. 6 formas? Certinho, Emily. Parabéns. Turma, a gente pode, então, descobrir a combinação de cores, de quantas formas diferentes ele pode se vestir, fazendo a combinação de cores. Então, ó, preto com branco, verde com branco, azul com branco, que foi o que a Emily disse. Preto com amarelo, verde com amarelo, azul com amarelo. Mas tem uma outra forma mais fácil que nós conseguimos descobrir. Nós já aprendemos isso ano passado, no 4º ano, e existe uma nova forma. Giovana, de que outra forma nós poderíamos descobrir de quantas maneiras diferentes o Gustavo poderia ir ao médico usando apenas uma camiseta e uma bermuda? A conta de multiplicação. Multiplicar o quê, Gi? As 3 camisetas vezes as 2 bermudas. Então, faria 3 vezes 2. Quanto é, Gi? 3 vezes 2? 6. 6. Então, olha só, galera. A Emily, ela combinou as cores. A Giovana, ela multiplicou a quantidade de camisetas pela quantidade de bermudas. As duas responderam 6. Isso significa que... Quem é que está correta? Felipe Nunes. Quem é que está correta? A Giovana ou a Emily? A Giovana e a Emily. As duas, isso mesmo, certinho, Fê. As duas estão corretas. Mas, Fê, você acha que é mais fácil ficar desenhando camiseta com bermuda, todas as cores de camiseta com todas as cores de bermuda? Ou você acha que é mais fácil multiplicar, fazer uma conta só? Eu acho que é mais fácil multiplicar as camisetas e as bermudas. Ah, certinho, é mais fácil. Então, agora, vamos ver Essas peças de roupas e formular oralmente uma situação para toda a turma. Depois brincaremos com as filmagens e respostas. Oi, turma. Eu trouxe uma situação problema. E aqui eu tenho 3 tipos de blusa, 2 tipos de short e 2 tipos de tênis. De quantas formas diferentes eu posso me vestir? Vocês sabem? Bom dia, sala. Tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui para resolver uma situação problema. Eu, Giovana, vou viajar depois da pandemia e vou levar 3 saias e 3 blusas, uma camiseta e 2 blusas. Eu queria que vocês resolvessem quantas combinações diferentes eu posso fazer com essas 3 saias, essas 3 camisetas. E mais uma coisinha, eu queria saber quantos dias que eu posso ficar lá na minha viagem com essas roupas. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. E assim, finalizarei essa parte da apresentação com chave de ouro, socializando essa linda prática desenvolvida pela Escola Olinda Furtado, professora Tatiane. Infelizmente, não foi possível colocar o vídeo na íntegra, devido ao tempo de formação, mas, pelos trechos selecionados pela equipe dos anos iniciais, é possível observar os encaminhamentos e as intervenções que a professora Tatiane utiliza, partindo de um exemplo da sua casa, do seu filho. Assim, ocorre com as outras situações propostas no material no decorrer da gravação, onde infelizmente precisamos fazer o recorte,
A professora utiliza de outras situações o material e trabalha até chegar na atividade que propõe aos alunos um desafio de gravar um vídeo envolvendo uma situação com esse significado de análise combinatória. O conteúdo que foi desenvolvido durante as aulas. Muito bom ver, ao final do vídeo, os alunos compartilhando as filmagens, explorando esse assunto. Assim, podemos concluir que houve uma construção significativa desse conhecimento. Parabéns à equipe pelo trabalho e dedicação, e sabemos que estamos no caminho certo. Dando continuidade, vamos falar sobre a comunicação matemática. Conforme a Elaine Joia já pontuou inicialmente, existe uma leitura própria para a matemática. A Andrea também destacou aspectos que compõem essa leitura. Nesse contexto, a comunicação matemática oferece uma visão, um papel fundamental para ajudar os alunos a construírem um novo vínculo entre suas noções informais e intuitivas e a linguagem abstrata e simbólica da matemática. Aprender matemática exige comunicação e é através de recursos de comunicação que as informações, os conteúdos e as representações são veiculados. E quando falamos de recursos de comunicação, estamos falando de todas aquelas relações que existem na sala de aula quando o professor está dando a sua aula. A interação dos alunos entre os pares, a interação professor-aluno, a escuta atenta do professor, a possibilidade do professor compartilhar e socializar os raciocínios e as estratégias dos alunos. Vamos acompanhar o que diz o professor Ivan sobre isso? Eu gosto, né, quem já viu alguma formação comigo, eu gosto muito de, quando a gente está usando o PowerPoint na escola, usar um problema apresentado por partes, porque aí a gente garante uma leitura mais cuidadosa por parte das crianças e aquilo que eu falo, né? Na medida em que eu não apresentei o texto por completo, as crianças não sabem o que eu vou perguntar. Então, a possibilidade de nós lermos em conjunto, de nós discutirmos em conjunto é maior. Porque é inegável que quando eu estou com livro didático, quando eu estou com o livro do EMAI, e eu falo para a criança assim, vamos resolver o problema 5, né? Os níveis de leitura de cada criança do grupo são muito diferentes. Então, quando eu falo, vamos ler o problema 5, o João já pegou o material do EMAI, já leu o problema 5 e já achou a resposta. O Pedro está procurando o material do EMAI. O João achou o material do EMAI, mas não acha onde é que está o problema 5, né? Então, eu falo, isso são as realidades que a gente tem no dia a dia. Mas quando a gente pode ter um recurso de um PowerPoint, ou eu falo, mesmo na lousa, né? Garanta, quando nós retornarmos às aulas normais, garanta pelo menos uma vez por semana que você vá transcrever um problema na lousa e você não o transcreva na integralidade. Transcreva uma parte, promova uma discussão, acrescente mais outra frase, promova a discussão e assim você vai fazendo passo a passo. A experiência que a gente teve na escola em todos esses anos é que a capacidade de leitura, a capacidade de interpretação da criança, ela tem avanços, tá? Então vamos ver esse problema, que a princípio ainda não é um problema, né? Estou começando a formular um texto. Carmen gosta de ler gibis, mas não se interessa em colecioná-los. Perto de sua casa, há uma banca de jornais e revistas que troca gibis usados por novos. Veja o anúncio dessa banca. Então, vamos discutir esse texto até aqui, né? Existe uma criança que gosta de ler gibis, mas que não se interessa em colecioná-los. Temos a informação de que existe uma banca que troca gibis usados por novos.
e eu promovo a discussão com as crianças. O que vocês acham que pode acontecer? Né? Pode ser que surjam esses comentários. Puxa, como ele não gosta de colecionar, se ele tiver gibis, existe a possibilidade dele querer trocar esses gibis. Mas de que forma acontece essa troca? Vamos ver o anúncio dessa banca. Troque 4 gibis usados em bom estado por um gibi novo. Entendemos essa informação e vamos discutir com as crianças. Vejam, eu ainda não tenho nada para ser resolvido. Então, a possibilidade de se fazer uma leitura cuidadosa, de se promover uma discussão com o grupo, ela é maior do que se eu tivesse apresentado o texto já na sua integralidade. Porque aí já teria criança que estaria discutindo comigo, mas teria criança que já estaria fazendo e não estaria participando dessa discussão. Tá? Tá clara essa informação aqui no cartaz da banca? Ó, troque 4 gibis usados em bom estado por um gibi novo. Tá? Até aqui nós não temos um problema, não é? Aqui eu tenho simplesmente informações. Vamos fazer com que isso se torne um problema. E aí eu acrescento essa informação. Carmen tem 16 gibis usados e em bom estado. Quantos gibis novos ele poderá ler se realizar trocas nessa banca? Então, olha lá, o que o pessoal está respondendo? Então, estou vendo aqui uma resposta da professora Cristina. 4 vezes 4 igual a 16, ele poderá ler 4 gibis novos. Né? 4 gibis. Professora Neide também, muito obrigado pela participação aí. Fico feliz com a participação de vocês. Tá? Aqui tem o barulho do caminhão, né? Eu moro perto de um supermercado. Os caminhões vêm aqui trazer os mantimentos e fica aqui, estacionam aqui perto de onde eu moro, fica esse barulho de caminhão. Estou vendo a professora Sidneia também com a resposta de 4 gibis. Tá? A professora Patrícia também coloca 4 e depois ela faz mais um comentário e fala que são 5. Eu gostava, quando eu era professor, né, eu gostava de ouvir os resultados que as pessoas colocavam para cada situação que a gente discutia. E eu tinha o hábito de ficar ouvindo os resultados e colocar na lousa. Isso quando eu estava trabalhando lá com as crianças, de 1º ao 5º, quando eu era professor e dava aula no ginásio, no ensino médio, e quando eu dava aula na licenciatura, né, eu achava que era uma prática que era interessante em todos os níveis. Eu ouço os resultados e eu vou escrevendo na lousa. E muitas vezes, só o fato de escrever resultados na lousa faziam com que as pessoas repensassem a sua resolução. Né? Puxa, eu ouvi 4, eu ouvi 4, eu ouvi 4, eu ouvi 4, mas eu ouvi 5. Puxa, que será que alguém falou 5? Peraí, deixa eu ler de novo. Será? Né? Então, acho que é super interessante a gente também utilizar essa estratégia. Né? Uma coisa que é super importante é o que vários autores falam, que é o procedimento da validação. Em que consiste o procedimento da validação? Eu estou resolvendo um problema, eu encontro a resposta. Muitas vezes eu encontro a resposta e pronto, não retomo o problema. Não retomo o problema. Encontrei a resposta, pronto, escrevo lá a resposta. O procedimento da validação é, encontrei a resposta, volto para o texto. Volto para o texto e vejo. Essa resposta que eu encontrei era exatamente o que estava sendo pedido? Essa resposta que eu encontrei, ela está de acordo com as informações? Então, vamos voltar aqui, ó. Quem encontrou 4, né? Então, pegou aqueles 16
Era só um pouquinho que eu me perdi aqui nos slides. Pegou aqueles 16 gibis, né? A cada 4 gibis, ela vai trocar por um gibi novo. Então, eu fiz um esqueminha aqui. Peguei esses 4 gibis e troco esses 4 gibis por um gibi novo. Então, o Carmen foi lá na banca e trocou. Mas ele tinha 16 gibis. Então, ele pode, para cada grupinho de 4, ir lá e fazer a troca por um gibi novo. Tá certo? Então, ele consegue 4 gibis. E aí, provavelmente, como ele gosta muito de ler, ele vai fazer a leitura disso. E aí eu volto para o texto. Eu acho que a resposta são 4. Quando eu volto para o texto, eu vejo, olha, troque 4 gibis usados em bom estado por um gibi novo. Puxa, eu fui lá, troquei os meus 16, obtive 4, mas agora eu já li esses 4. O que eu posso fazer? Pego esses 4 e faço uma nova troca. E muitas vezes, se eu não faço esse processo da validação, eu não dou conta exatamente, ao chegar ao final, do texto. E aí eu perco as informações, tá? Na verdade, a resposta desse problema seria 5 mesmo. Os 16 que eu tenho, eu realizo 4 trocas, procedo à leitura desses 4, que me possibilitam realizar mais uma troca. Então, eu consigo fazer a leitura de 5 gibis. E aí eu fico com um gibi. Fico só com um gibi. Esse um que eu fiquei, não dá para realizar trocas. Eu só vou conseguir realizar uma próxima troca se eu tiver mais um grupo de 4. Tudo bem? Já vimos anteriormente a diferença entre situação-problema e exercício. Sendo assim, não é por fazer muitos exercícios repetitivos que os alunos adquirem a capacidade de resolver problemas. Sabemos que existe todo um caminho que ele deve percorrer para desenvolver esta capacidade. Sendo assim, é necessária uma metodologia que utilize desenvolver estratégias, buscar vários caminhos para solucionar a sua maneira, relacionar e articular o raciocínio, fazer o retrospecto, verificação e confirmação, examinando se a solução obtida está correta, e, finalmente, aplicar um novo conhecimento empregado para resolver problemas semelhantes. Vamos ouvir o que o professor Ivan tem a nos dizer sobre isso? Temos mais um problema, eu estou chamando desse problema as mensagens dos amigos, tá? E o texto vai me trazer esta informação. 4 amigos são torcedores de um mesmo time de futebol. Ao saberem que seu time foi campeão de um torneio nacional, enviaram mensagens uns aos outros para comemorar. Responda a essa primeira questão. Quantas mensagens foram enviadas pelos 4 amigos para comemorar o feito do time? Então, aqui, eu pergunto para vocês, quando a gente está no texto. Ao saberem que seu time foi campeão de um torneio, enviaram mensagens uns aos outros para comemorar. Vamos pensar em 4 amigos, né? Peraí, estou aqui. 4 amigos. E eu pergunto assim, o A, ele vai enviar 3 mensagens, não é isso? O amigo A enviou mensagem para o B, enviou mensagem para o C,
enviou mensagem para o D. Vamos supor que o amigo B já recebeu a mensagem. Eu faço esse questionamento para vocês. O B manda mensagem para o A? Puxa, tenho dúvida. Quem é que vai resolver para mim essa dúvida? Tem que ser o texto. Então, ao invés de eu dar resposta para o meu aluno, posso até voltar com ele e fazer a discussão. Vamos voltar para o texto. O A mandou uma mensagem para o B. Esse é o questionamento que eu estou fazendo. E eu estou perguntando. O B manda mensagem para o A? Vamos voltar para o texto. Ó. Ao saberem que seu time foi campeão, enviaram mensagens uns aos outros. Então, aqui o texto está garantindo. Não importa que eu tenha recebido a mensagem. Eu vou mandar mensagem para o B, eu sou o A. Eu mando mensagem para o B. Mas o B manda mensagem para o A. Eu mando mensagem para o C. O C manda mensagem para mim. Tá? Então, no primeiro momento, quando a gente vai fazer a intervenção, é super importante que a gente volte para o texto, porque é o texto que vai permitir a minha interpretação do problema. E é o voltar para o texto que vai garantir que o meu aluno começa a ter essa prática de retornar ao texto e buscar uma leitura e uma interpretação. Todos os estudos, né, que falam de resolução de problemas falam as crianças não sabem ler e interpretar. Mas será que na minha didática do trabalho eu estou garantindo isso? Vamos voltar? Vamos ler novamente? Vamos pegar o texto? Vamos dissecar esse texto? É esse movimento que eu preciso estar garantindo na minha prática pedagógica. Tá? Então, vejam. O A mandou mensagens para o B, para o C e para o D. E foi o que eu perguntei. Né? Então, eu mandei 3 mensagens. O B vai enviar quantas mensagens? Puxa, o B vai enviar uma mensagem para o A, para o C e para o D. Puxa, o B também envia 3 mensagens. E o C? O C também envia 3 mensagens. E o D? O D também envia 3 mensagens. Então, se nós olharmos para esse esquema, desculpe, né? Cada setinha vermelha pode significar uma mensagem. Então, eu fiz um esquema e agora eu vou contar quantas setinhas vermelhas eu desenhei nesse esquema. Puxa, eu desenhei 12 mensagens, tá? E resolvi isso, por exemplo, por meio do esquema. Mas eu também posso dizer assim, cada amigo mandou 3 mensagens. Se eram 4 amigos, o total de mensagens vai ser 4 vezes 3. E aí eu adentro na ideia do campo multiplicativo. Tá bem? Então, muitas vezes, eu como professor, né, eu posso ter ideia assim, puxa, no primeiro ano, puxa, é legal que as crianças desenhem e tal, mas no 5º ano não é legal. Né? No 5º ano eu quero que o meu aluno faça a operação. Puxa, mas esse esqueminha aqui, ele mostrou todo o meu pensamento, ele mostrou a estruturação do meu raciocínio para dar conta disso. Puxa, é extremamente interessante, porque quem fez isso, não importa que está no 5º ano, importa que ele leu, que ele interpretou. Puxa, agora que ele viu isso, né? Ele fez o desenho e tal, mas ele viu a apresentação da Mônica, e na apresentação da Mônica, na hora da socialização, ele falou, puxa, olha, é uma multiplicação, eu não tinha pensado na multiplicação. O pensamento dele está todo estruturado, mas não necessariamente ele transformou numa multiplicação. Na socialização, ele viu o outro colega fazendo isso, puxa, olha, já pensou, se fossem muitos amigos, né, o meu desenho ia dar maior trabalho, e o da Mônica não deu trabalho nenhum. Puxa, eu acho
que da próxima vez eu faço assim. Mas o pensamento dele deu ideia para isso. E isso é que a gente precisa garantir no processo de socialização. Tá bem? Agora, uma outra possibilidade para resolução, né? Puxa, na socialização, eu preciso garantir essas diferentes possibilidades. E, de novo, eu volto a dizer, não é que ela seja mais interessante ou que ela seja menos interessante. É uma outra maneira de fazer. E é interessante que ela seja apresentada. Como eram 4 amigos, eu posso falar assim, cada um escreve para todo mundo, inclusive para ele mesmo, tá? Puxa, então, se são 4, cada um escreve para todo mundo, cada um vai mandar 4 mensagens, porque vai mandar para os 3 amigos e vai mandar para ele também. Então isso é 4 vezes 4. Mas era isso que o texto dizia? Eu mandava mensagem para mim mesmo? Não. Cada um manda para os outros. Então, quando eu faço isso, o que eu preciso pensar? Puxa, eu não mando para mim. O B não manda para o B. O C não manda para o C. E o D não manda para o D. Conclusão, eu preciso agora retirar, preciso excluir as mensagens que cada amigo escreveu para si mesmo. Então, eu tenho 4 vezes 4, agora eu tiro as 4 mensagens que, na verdade, não devem existir, tá? E chego ao resultado de 12. E olha que escrita matemática bonita, né? A gente tem uma expressão numérica, não necessariamente é conteúdo dos anos iniciais, mas também nada me impede de apresentar essa escrita para as crianças, tá? 4 vezes 4, menos 4. 4 vezes 4, 16. Menos 4, 12. Tudo bem? Se está tudo bem, eu agora proponho isto. Agora não são 4 amigos, são 5. E aí, praticamente o mesmo texto. Para muitos, isso não vai se tornar mais um problema. Isso aqui vai ser um exercício. Para alguns, isso continua sendo um problema. Puxa, eu vi, mas ainda não garanti o aprendizado daquilo. Tem um desafio para mim. Então, ainda é um problema. Puxa, eu entendi perfeitamente aquele, dei conta, agora só está mudando o número. Se só está mudando o número, eu já sei exatamente como eu vou resolver. Isto, para mim, é apenas um exercício, tá? Então, agora são 5 amigos e o mesmo procedimento. Eles devem enviar mensagens uns aos outros. O que vai acontecer? Cada amigo vai enviar quantas mensagens? Cada amigo vai enviar 4 mensagens. Se são 5 amigos, então nós vamos ter 5 vezes 4. Perfeito, professora Sueli, professora Marta. 5 vezes 4, 20. Puxa, olha, mas eu gostei daquela segunda forma de resolução. Eu vou fazer 5 vezes 5 menos 5. 25 menos 5, 20. É aqui que eu falo, né? O resultado, qualquer que seja a maneira que eu resolva, o resultado desse problema é 20. O que eu preciso garantir são os diferentes procedimentos, porque a resposta desse problema é única, 20. Mas os procedimentos podem ser diversos, né? Posso fazer um esqueminha, como eu fiz naquela primeira parte, me apropriei de que é um problema do campo multiplicativo, já resolvo direto pela multiplicação 5 vezes 4, ou gostei daquele outro jeito que o outro colega apresentou, e eu quero fazer igual o que a professora, o que a Marina lá
fez. Puxa, ó, vou fazer 5 vezes 5 menos 5. Gostei dessa forma de escrever e tal, né? As crianças têm aí maneiras diferentes de julgar o que eles acham também mais interessante e tal, né? E isso é bastante produtivo. Tudo bem? E o mesmo problema em que eu vou mudar exclusivamente o número, hein? Agora são 10 amigos. 10 amigos são torcedores de um mesmo time de futebol. Ao saberem que seu time foi campeão, enviaram mensagens uns aos outros. Quantas mensagens foram enviadas? Tem gente que vai falar, nossa, agora tá fácil. E vou resolver até dos 2 jeitos. Nós trouxemos aqui agora uma reflexão bem interessante. Segundo o esquema de Polya, são 4 as principais etapas para a resolução de um problema. Então, Polya, ele foi um cientista, matemático e professor. E ele, então, desenvolveu essas 4 etapas para a resolução de problemas. E vale marcar aqui que não é uma técnica, e sim uma forma de pensar. Na medida que a gente for conversando sobre isso, vocês vão perceber que, na verdade, é a organização do nosso pensamento enquanto adultos experientes quando vamos resolver situações e problemas, mas que no momento, no ato da resolução, elas não são observáveis, a gente faz como que no automático. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente tenha clareza sobre elas para que a gente possa melhorar o nosso ensino, ensinar os nossos alunos a fazer isso. Então, nós temos na primeira etapa compreender o problema, que envolve o que se pede no problema, quais são os dados e as condições do problema, é possível fazer uma figura, um esquema ou um diagrama? É possível estimar a resposta? Na segunda etapa, nós temos elaborar um plano. Qual é o plano para resolver o problema? Que estratégia você tentará desenvolver? Você se lembra de um problema semelhante que pode ajudá-lo a resolver este? Tente organizar os dados em tabelas e gráficos. E, por fim, tente resolver o problema por partes. Etapa 3. Executar o plano. Execute o plano elaborado, verificando-o passo a passo. Efetue todos os cálculos indicados no plano. Execute todas as estratégias pensadas, obtendo várias maneiras de resolver o mesmo problema. E a quarta e última etapa, fazer o retrospecto ou verificação. Examine se a solução obtida está correta. Existe outra maneira de resolver o problema? É possível usar o método empregado para resolver problemas semelhantes? Estas etapas pressupõem todo o trabalho mediado pelo professor, a leitura, o levantamento de hipóteses, testagem dessas hipóteses e a análise dos resultados obtidos. Esses procedimentos devem ser enfatizados com os alunos e mediados pelos professores. Só assim é possível garantir o desenvolvimento da autonomia para a resolução de problemas. Muito interessante, não é? Esse esquema. Tornar observável todos esses pensamentos nos ajuda a ensinar melhor. E agora vamos ouvir o que o professor Ivan tem a nos dizer sobre o ensino remoto. Embora essas aulas online a gente não consiga atender todo o grupo de alunos, né? Eu acho que elas são extremamente interessantes exatamente por causa do momento, né? Quer dizer, eu proponho uma atividade para a criança, é fundamental que a gente, em breve, a gente retome essa atividade e faça as discussões. Porque é aquilo que eu digo, né? Você dá uma atividade na segunda-feira e você vai retomar essa atividade na sexta,
Principalmente quando a gente valoriza o trabalho com cálculo mental, tudo, você fala para a criança assim, como é que você resolveu? Ela fala assim, não me lembro, né? Tá? Então, se a gente tem esse espaço, essa possibilidade de estar fazendo essas interações com as crianças, eu acho que elas são fundamentais, E aquilo que eu digo, né? Façamos isso e trabalhemos 2 problemas dessa forma, do que trabalhemos 8 problemas que cada um fez e depois apresentou o resultado e não houve discussão. Tá bom? Como sempre, também trouxemos sugestões para o trabalho remoto. Então, para as aulas de matemática, nós temos aqui algumas estratégias e algumas ferramentas. Nós podemos nos valer dos documentos coletivos editáveis, que é o Google Forms, o formulário, como muitas escolas já usam, ou o Google Classroom também, onde é possível anexar no link do formulário fotos para que os alunos expliquem quais procedimentos utilizaram e dessa forma o professor possa conseguir entender a forma como eles estão pensando. As videoaulas que estão sendo usadas também com muita frequência, onde o foco fica na análise do problema, aqui no caso, em partes, se referindo à leitura, da forma como nós vimos hoje. Então, através de uma videoaula, é possível realizar essa leitura específica por partes da matemática, conforme o professor Ivan nos orientou. O confronto de ideias, a sistematização de conteúdos. Ferramentas: Google Classroom, YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp. Para as aulas ao vivo, que nós chamamos de lives, o foco fica por conta da interação, da intervenção, da socialização e da sistematização. Também estamos sabendo de escolas que estão fazendo uso dessas ferramentas, o Google Meet, ou o Teams, ou o Zoom, ou o WhatsApp, a partir da abertura da sala também. São aulas muito boas, conforme nós pudemos ver hoje também, da Escola Olinda Furtado, e que não deixa nada a desejar em relação à aula presencial. O único inconveniente é a presença dos alunos, que a gente sabe que, infelizmente, não é possível alcançar todos os alunos. Então, são essas estratégias, essas sugestões que nós deixamos, e na sequência nós vamos assistir um vídeo que foi cedido gentilmente pela coordenadora Edileuza, da Escola João Francisco de Melo, aqui no Rio Grande da Serra, onde a professora Flávia, do 5º ano A, através de uma videoaula, ela faz esse trabalho de leitura com os alunos. Aqui eu também faço uma observação, dizendo que nesse primeiro momento a professora Flávia, então, se preocupou, o foco dela foi na intervenção realizada através do ensino da leitura, conforme nós vimos na apresentação desta formação, mas que num segundo momento ela vai retomar essas atividades com foco aí, então, na resolução dos problemas, tá certo? Vamos lá, então? Boa tarde, turminha do 5º ano A. Hoje nós vamos realizar no EMAI a atividade 7.3 na página 51. Porém, para fazer essa atividade, será necessário retomar a leitura da atividade 7.2 na página 50, para localizar as informações e completar o quadro. Então, vamos lá para a primeira situação. Então, é a atividade 2 e eu vou ler o enunciado com vocês. Ajude César a calcular os gastos da viagem. Preencha o quadro. Letra A. Para a troca de óleo do carro do senhor Miguel, quantos litros serão necessários? Então, vocês vão ter que ir lá no texto, localizar as informações e eu vou dar uns minutinhos para que vocês possam fazer isso. Então, vamos lá. A família Souza pretende passar alguns dias no litoral e o senhor Miguel precisa se organizar para a viagem. Por isso, pediu ajuda de César, seu filho mais velho.
O carro da família precisa passar por uma revisão e vai ser levado à oficina. Terá de ser trocado o óleo do motor e para isso será necessário comprar 3,5 litros de óleo 5W40. Então, aqui a gente já responde a perguntinha da letra A, né? Então, quantos litros será necessário para fazer a troca? E agora, nós vamos realizar a letra B. Para a troca de óleo do carro da família Souza, quantos reais serão gastos? Então, para eu descobrir qual é o custo total, eu vou ter que voltar novamente no texto para procurar o valor de cada litro de óleo. Então, vou dar mais uns minutinhos para que vocês localizem no texto as informações e aí a gente retorna. Então, vou continuar a leitura. Então, parei aqui, que será necessário comprar 3,5 litros de óleo 5W40, que custa R$ 10,60 o litro. Então, aqui eu localizei mais uma informação que eu vou precisar utilizar para resolver a situação problema na letra B. Porém, aqui é o custo de 1 litro de óleo. E o carro do senhor Miguel precisa de 3,5 litros. Então, vocês vão ter que fazer uma reflexão e para poder realizar o cálculo. Na letra C, a pergunta é a seguinte: quantos litros de combustível cabem no tanque do carro do pai de César? Então, voltar no texto novamente, vou dar mais um tempinho para que vocês localizem essa informação e respondam. Continuando a leitura. Terá de fazer a regulagem dos freios, calibragem dos pneus e checar a parte elétrica. E, por fim, abastecer o tanque de combustível, que está com 1/4 de sua capacidade total, que é de 50 litros. Então, aqui também, ó, vocês vão ver que tem mais uma informação que responde àquela perguntinha da situação problema. Na letra D, a situação é a seguinte: o tanque do carro está com 1/4 de combustível. Quantos quartos são necessários para que ele fique completo? Então, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. E esse desenho, ele está mostrando o inteiro dividido em 4 partes iguais. E tomado uma parte, representando 1/4 do combustível que já tem no tanque. Se observarmos a parte colorida de verde, qual seria a fração que representaria a parte que falta para completar o tanque? Na letra E, qual o gasto que a família Souza terá com o pedágio no trajeto de ida ao litoral? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês localizem essa informação no texto novamente e já retornamos. Então, vou continuar a leitura. O mecânico cobrou, além dos materiais utilizados, R$ 150 pela mão de obra. Na viagem de 100,5 km, terão de passar por 3 praças de pedágio que custam R$ 5,80, R$ 6,90 e R$ 9,40, respectivamente. Então, aqui eu já respondo a pergunta da situação problema na letra E, tá? Então, aqui são os valores dos pedágios, dos 3 pedágios que ele vai pagar para chegar ao litoral. Eles pretendem ficar 4 dias no litoral e todos estão radiantes com esse final de semana prolongado, que promete muita diversão. Então, eu espero que a explicação tenha ajudado vocês a resolver essas situações
e até a próxima aula. Beijos! E para dar continuidade, nós estamos quase no finalzinho da nossa apresentação, mas trouxemos um exemplo de boa prática utilizado na Escola Flores Bela, em Mauá. A coordenadora Mayra, juntamente com seus professores, a gestão e os alunos, desenvolveram o projeto chamado Aluno Ensinante. É uma experiência incrível que vale a pena divulgar. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Mayra, sou coordenadora aqui da Escola Flores Bela, a maioria de vocês já me conhece, e agora eu vim aqui falar sobre um novo vídeo, um novo projeto, desculpa. Nesse vídeo eu vim falar sobre um novo projeto. Nós trabalhamos já desde o começo dessa pandemia, nós estamos nos reinventando, aprendendo demais, tentando aprender, tentando superar tudo isso. Vocês estão sabendo, e eu quero agradecer muito a participação de vocês pais e dos alunos, que a maioria está participando muito bem e estamos crescendo em aprendizado, tanto nós quanto eles. E esse projeto agora, como aconteceu isso? Nós percebemos que os alunos, eles estão aprendendo muito quando eles se expõem, eles gravaram os vídeos do youtuber literário, eles gravaram outros vídeos ensinando. Então, eu propus para as professoras, e fui aceita rapidinho por elas, o projeto Aluno Ensinante. Por que aluno ensinante? Porque você ensina enquanto você aprende. E cada vez que você vai aprender, você ensina muito mais. E quando você está ensinando, você aprende muito mais, até talvez do que o aluno, para quem você está ensinando. Por quê? Porque conforme você vai ensinando, você tem que repensar, tem que pensar estratégias, tem que pensar se aquilo que você está falando realmente tem que analisar o que você fez. Então, qual que é o objetivo principal disso? É proporcionar essa interação entre os alunos e essa reflexão sobre o trabalho feito. O aluno vai ter que resolver a atividade, a professora vai propor várias atividades, vai ensinar, vai explicar, vai fazer a correção coletiva e após, o que ela vai fazer? Ela vai solicitar de vocês, dos alunos, que mandem um vídeo explicando qual a estratégia utilizou para poder resolver aquela situação problema, sempre com situações problemas. Então, vai utilizar aquela situação problema, né? A estratégia que ele utilizou, ele vai explicar para os outros. Vai fazer um vídeo explicando para os outros alunos. Aí é colocado no vídeo, a professora, claro, faz uma revisão e coloca no vídeo para poderem trabalhar aquela forma que ele resolveu, porque não tem forma pronta. Cada um pode resolver como quiser. A situação do problema é dada e você resolve como achar que deve ser resolvido. Essa é a nossa objetivo principal, que o aluno se desenvolva refletindo sobre aquilo que ele precisa expor, a forma como ele está fazendo. Isso já é feito em sala de aula. Nós sempre fizemos, porque você lança uma situação problema e você solicita que o grupo resolva, ou individualmente, ou em grupo, né? Tem todo um processo. E aí depois o aluno explica como que ele chegou àquilo. Porque não é o erro pelo erro, não tem problema se ele errar. Não é o acerto pelo acerto. É se ele entendeu todo o processo. E ele só vai entender o processo quando ele te explicar esse processo. E eles fazem isso em sala de aula. E agora já começaram a surgir frutos desse projeto. Eles estão realmente... Nós fizemos um test drive, né? Antes, para poder ver como que ia ficar esse projeto. E algumas crianças já estão mandando coisas muito legais. E até eu pedi para a professora, nós já passamos, as professoras já passaram nos outros grupos, para os alunos, para os filhos de vocês perceberem que eles também podem. Minha amiga fez, por que eu não posso fazer? E isso realmente está dando um gás nas nossas aulas. Os alunos estão participando muito mais e nós agradecemos muito por isso. Espero que vocês gostem tanto desse projeto quanto nós, porque o fruto foi realmente espantoso, está sendo, né? O test drive, pelo menos, foi maravilhoso. E eu já percebi que os alunos resolveram gostar muito e mandar. Tem aluno mandando mais que um vídeo, então tá bem interessante. Obrigada e espero realmente que logo, logo a gente possa estar junto,
para poder compartilhar tudo isso novamente. E vai passar. Deus quiser, isso logo vai passar. Beijos. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina. Eu estudo na Dona Flores Bela de Campos Werneck, sou aluna da professora Ellen. E hoje eu vou fazer um projeto muito legal com vocês. Ele se chama Aluno Ensinante. E a gente vai usar uma continha de matemática para fazer esse projeto super legal. Vamos para o problema. Um pacote de bombons custa uns R$6. Bruna comprou 4 pacotes. Quanto ela gastou? Qual será o resultado dessa pergunta? Que conta a gente vai fazer para chegar nesse resultado? Gente, primeiro vamos ver os dados do problema. A gente sabe que um pacote é igual a R$6. R$6. Mas e 4 pacotes? É igual a quantos reais? Isso que a gente vai descobrir agora. O que eu descobri, gente, é o de multiplicação. Vamos fazer? Ele é R$6 vezes 4. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 4, 0. 6 vezes 4, 24. E como é reais, é R$24, gente, na primeira método. Gente, agora vamos ir para o segundo método. O segundo método é de mais. Então, vamos começar. R$6 mais R$6 mais R$6 mais R$6. Aí, como é de mais, eu coloco o sinal de mais e começo a contar. 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 24. E como é dinheiro, é R$24. Então agora vamos para a resposta. O Bruna gastou R$24 comprando 4 pacotes. Então, gente, essa foi a resposta. Espero que você tenha gostado do meu projeto Aluno Ensinante. Até a próxima e tchau! E assim finalizamos a nossa formação, os mistérios da leitura na matemática. Espero
Esperamos que tenhamos ido de encontro às expectativas de todos vocês. Solicitamos ainda que preencham um formulário que está no link abaixo da descrição do vídeo. Ele é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa formação. Agradecemos a presença de todos vocês, desejamos um bom trabalho e até a próxima!